Você acorda, sem notificações, sem planos, sem alertas acendendo a tela do celular. Apenas silêncio, apenas você. Esse silêncio parece estranho, quase quieto demais. E então vem aquele sussurro de dúvida, aquela pressão no peito, aquela dor, não por companhia, mas por prova de que você importa para alguém. Esse é o momento em que a maioria dos homens foge. Pegam o celular, mandam mensagem para quem não deveriam. Rola a tela buscando distrações só para se sentirem conectados. Porque a sociedade ensinou que o silêncio significa que algo está errado. Que se nenhuma mulher está mandando mensagem, se nenhum amigo está ligando, talvez você esteja atrasado, talvez seja indesejável, talvez esteja fracassando. Mas, e se o silêncio não for um castigo? E se for uma porta que a maioria dos homens tem medo de atravessar? Veja, o mundo te ensinou a temer a solidão. Mas ninguém te disse o que acontece quando você se inclina para ela. Quando você para de correr atrás do barulho e finalmente encara o silêncio. Porque aqui está a verdade. O homem que abraça a sua solidão, que escolhe caminhar sozinho, não é fraco. Ele é perigoso, porque está construindo algo que ninguém vê, algo interno, inabalável. Essa mensagem não é para todo homem. É para os que estão cansados de serem os últimos escolhidos, cansados de se apresentar para serem aprovados, cansados de se diminuírem para caber em lugares que já superaram. É para o homem que parou de correr e está pronto para se erguer. Em um mundo de opiniões barulhentas e atenção desesperada, o homem que escolhe o silêncio se torna inesquecível. Isso não é isolamento, é reconquista. Você não está fugindo do mundo. Você está voltando para si mesmo. Homem demais vagam de mulher em mulher, de emprego em emprego, de amizade rasa em amizade rasa, correndo atrás de validação como se fosse oxigênio. Mas quando você para e pergunta, o que acontece se eu parar de correr e apenas sentar comigo mesmo? O que acontece é transformação. Sua mente afia, sua voz aprofunda, seus padrões se elevam. E aqui está o paradoxo. No momento em que você para de precisar que os outros vejam seu valor, é quando finalmente começam a notar. Antes de seguirmos, escreva uma coisa nos comentários. Eu escolho a solidão para forjar minha força. Não porque soa bonito, mas porque você está cansado de se esconder. Porque está pronto para parar de correr e começar a se tornar. Essa é a sua linha na areia. Escreva, assuma e vamos começar. Número 1, o medo do silêncio. Você senta no escuro e pela primeira vez não há escapatória, não há alertas, não há planos, ninguém pedindo seu tempo. Apenas o som da sua respiração e algo mais pesado por baixo dela. Seus pensamentos. A maioria dos homens não teme estar sozinho. Teme o que a solidão revela. Não a ausência de pessoas, mas a presença da verdade. O silêncio não está vazio. É confrontador. Ele não grita. Não te envergonha. Apenas abre o cofre. Os arrependimentos que você enterrou. As escolhas que adiou. As versões de si mesmo que prometeu se tornar e nunca se tornou. De repente, todos aparecem. Sem convite, sem filtro. Aquela garota que sumiu. Aquele emprego que você não tentou. Aquela promessa que você quebrou para si mesmo quando ninguém estava olhando. Você tenta desviar o olhar, mas não há mais distrações. Sem conversa para se esconder. Sem relacionamento para se afogar. Sem performance para atuar. Apenas você e a verdade que evita há anos. E agora vem a pergunta real. Você vai finalmente encará-la ou fugir de novo? É por isso que a maioria dos homens continua em movimento, pulando de mulher em mulher, de meta em meta, de tela em tela. Não para construir algo, mas para escapar de algo. Não dela, não deles, de si mesmos. Porque o silêncio arranca a máscara. E quando isso acontece, você ou se despedaça ou desperta. No início, o silêncio é brutal. Aperta seu peito. Ecoa cada insegurança mais alto que qualquer voz. Você não é suficiente. Será sempre esquecido. Nada do que faz realmente importa. Mas se você ficar, se respirar no caos, se parar de fugir dele, algo muda. Você percebe que ainda está aqui, ainda respirando, ainda capaz. E esses pensamentos, eles não são você. São ecos, roteiros antigos. Eles batem,
mas você não precisa abrir a porta. É aí que a clareza vem. Sem fogos de artifício. Apenas uma calma certeza. Você não é seu passado. Não é seus arrependimentos. Não é a mulher que foi embora. Não é o homem que fracassou uma vez. Você é o homem que ficou. O que não desviou o olhar. O que sentou no próprio fogo e se recusou a fugir. Isso é raro. Isso é poder. Isso é estoico. O crescimento não começa na academia, nem nos livros, nem nos podcasts ou reels de autoajuda. Começa no silêncio. Começa no momento em que você decide que seu valor merece ser encarado. Você se senta na tempestade. Deixa ela gritar. Deixa ela retorcer. Deixa ela rasgar cada ilusão. E você fica. Não preenche o vazio. Deixa ele existir. E ao fazer isso, você conquista algo que poucos homens tocam: autodomínio. Daquele silêncio, uma nova voz surge. Não alta, mas firme. Não perfeita, mas real. E quando você se move de novo, se move com peso. Suas palavras têm impacto. Sua presença tem centro. Não porque mudou o mundo, mas porque finalmente voltou para si mesmo. Número 2. Desintoxicação de aprovação. A maioria dos homens é viciada em algo que não pode ver. Não em álcool, drogas ou jogos de azar, mas em algo muito mais sutil: aprovação. Eles checam o celular logo ao acordar. Não porque precisam de informação, mas porque precisam de validação. Ela respondeu? Curtiram meu post? Alguém me notou? Parece inofensivo, mas não é. É carência disfarçada de conexão. Dependência com um sorriso no rosto. E o que torna isso tão perigoso é que é invisível. Ninguém te avisa. Não existe clínica de reabilitação para isso, nem intervenção. Mas isso te corrói lentamente, porque não afeta apenas o que você faz. Reprograma quem você acredita ser. Buscar aprovação te faz encolher. Você diz sim quando quer gritar não. Ri de coisas que não acha engraçado. Evita o silêncio. Evita a honestidade. Evita ficar sozinho só para não ser rejeitado. Você acha que está jogando seguro, mas, na verdade, está jogando pequeno, trocando sua voz por conforto, sua identidade por aplausos, sua liberdade por pertencimento. E com o tempo, essa necessidade de ser aceito vira uma prisão. Você decora as paredes com elogios, mas sabe que está preso na imagem que os outros criaram de você, não no homem que você nasceu para ser. Aqui está a verdade. A aprovação é um barato. Te atinge rápido, depois desaparece. E como todo barato, te deixa querendo mais. Mais atenção, mais validação, mais performance. Mas eventualmente, você entra em colapso. Não porque é fraco, mas porque está usando uma máscara há tempo demais. E máscaras pesam. Mas existe outro caminho. Não é fácil, mas é real. Começa com uma desintoxicação da aprovação. Você para de checar o celular a cada 5 minutos. Para de moldar suas opiniões para agradar o ambiente. E começa a fazer perguntas difíceis. Estou fazendo isso porque acredito nisso ou porque quero ser aceito? Só essa pergunta muda tudo. Você para de correr atrás de sims fáceis. Para de pedir desculpas por ter padrões. Para de se explicar para quem nunca quis ouvir. No início, parece abstinência. Você sente o silêncio, o afastamento, as vozes na sua cabeça dizendo: e se eles não gostarem mais de mim? Mas você permanece, respira no desconforto, deixa ele te lapidar. E aos poucos, surge uma nova voz. Não alta, não dramática, mas firme. A sua voz, aquela enterrada por anos de performance. Aquela que fala não para ser ouvida, mas porque precisa ser dita. E então acontece a virada. Você para de mandar mensagens só para se manter relevante. Para de rir quando não tem graça. Começa a honrar seu tempo, sua verdade, sua paz. As pessoas notam. Sentem algo diferente. Um peso na sua presença, um silêncio no seu olhar. Você não precisa de atenção. Você carrega atenção. Esse é o paradoxo. Quando você para de tentar ser notado, você se torna impossível de ignorar. Homens que correm atrás de aprovação se misturam. Homens que escolhem a si mesmos se destacam. Não pelo volume, mas pela coerência. Você sabe no que acredita, sabe o que tolera. E,
Acima de tudo, sabe quem você é quando ninguém está olhando. Esse é o tipo de homem que as pessoas lembram. Não porque ele falava alto, mas porque era inabalável. A desintoxicação da aprovação é bagunçada. Te custa amizades falsas, sorrisos vazios, aplausos temporários. Mas o que você ganha é tudo. Você ganha respeito, não exigido, mas atraído. Ganha paz, não por se esconder, mas por se firmar. E ganha poder, não pelo controle, mas pela clareza. Então pergunte a si mesmo: você ainda vive para ser aceito? Ainda ajusta quem você é para deixar os outros confortáveis? Ou está finalmente pronto para escolher a si mesmo? Porque uma vez que você faz isso, de verdade, algo muda. Você para de correr atrás, para de se explicar, para de atuar. Você simplesmente se torna. E o mundo observa. Número 3. Clareza através da solidão. Solidão é um mestre cruel. Ela não fala alto, não te chama. Ela espera. Espera que o barulho acabe, que a festa acabe, que a distração perca a graça. E então ela aparece. No silêncio, na ausência, na falta. É ali que muitos homens entram em pânico. Correm de volta para o bar. Procuram alguém para preencher. Qualquer coisa, menos encarar o eco da própria alma. Porque, pela primeira vez, eles sentem. Sentem o vazio que fingiram não estar lá. Sentem a distância entre quem são e quem fingem ser. Sentem o peso da vida vivida no automático. É doloroso, mas é necessário. Porque no início, a solidão te destrói. Mas se você permanecer, ela começa a te revelar. Você começa a lembrar quem você era antes do trauma, antes da correria, antes das expectativas. Você percebe que muita coisa que você achava que era sua, na verdade era dos outros. As opiniões, os desejos, as metas. Você confundiu aceitação com amor, performance com identidade e presença com conexão. Mas agora, com tudo silenciado, você começa a ouvir sua intuição, seus limites, sua verdade. Você percebe que não está só, está com você. E isso muda tudo. Porque um homem que está confortável consigo mesmo é perigoso. Ele não precisa preencher silêncios. Não busca atenção. Não corre atrás de pertencimento. Ele escolhe com quem fala, com quem anda, com quem compartilha. Ele não tem pressa, porque sabe, paz não tem preço. E clareza não vem do caos. Vem do silêncio. Você pode perder tempo tentando evitar a solidão, ou pode usá-la para se transformar. A escolha é sua. Número 3. Clareza através da solidão. Solidão é um mestre cruel. Ela não fala alto, não te chama. Ela espera. Espera que o barulho acabe, que a festa acabe, que a distração perca a graça. E então ela aparece. No silêncio, na ausência, na falta. É ali que muitos homens entram em pânico. Correm de volta para o bar. Procuram alguém para preencher. Qualquer coisa, menos encarar o eco da própria alma. Porque, pela primeira vez, eles sentem. Sentem o vazio que fingiram não estar lá. Sentem a distância entre quem são e quem fingem ser. Sentem o peso da vida vivida no automático. É doloroso, mas é necessário. Porque no início, a solidão te destrói. Mas se você permanecer, ela começa a te revelar. Você começa a lembrar quem você era antes do trauma, antes da correria, antes das expectativas. Você percebe que muita coisa que você achava que era sua, na verdade era dos outros. As opiniões, os desejos, as metas. Você confundiu aceitação com amor, performance com identidade e presença com conexão. Mas agora, com tudo silenciado, você começa a ouvir sua intuição, seus limites, sua verdade. Você percebe que não está só, está com você. E isso muda tudo. Porque um homem que está confortável consigo mesmo é perigoso. Ele não precisa preencher silêncios. Não busca atenção. Não corre atrás de pertencimento. Ele escolhe com quem fala, com quem anda, com quem compartilha. Ele não tem pressa, porque sabe, paz não tem preço. E clareza não vem do caos. Vem do silêncio.
Você pode perder tempo tentando evitar a solidão, ou pode usá-la para se transformar. A escolha é sua. Número 4. Força através da responsabilidade. A maioria dos homens quer poder, mas poucos estão dispostos a carregar o que poder exige. Responsabilidade. Responsabilidade não é culpa. Não é carregar o mundo nas costas pelos erros dos outros. É olhar no espelho e dizer: minha vida é minha, e tudo que está nela, ou falta nela, é reflexo do que eu permito, do que eu escolho ou do que eu negligencio. É duro, é desconfortável, mas é libertador. Porque enquanto você culpar os outros, a ex, os pais, o governo, a sorte, você entrega sua força de bandeja. Você se torna um espectador da própria história. E nenhum homem cresce assistindo a própria vida passar. Mas quando você assume: essa bagunça, essa dívida, essa dor é minha responsabilidade, você para de esperar salvação e começa a construir redenção. A verdade é que a responsabilidade amadurece você na marrã. Ela exige que você diga não para o que te enfraquece. Exige que você assuma a disciplina que adiou, que encare as conversas difíceis, que banque suas decisões. E aqui está o segredo. Quanto mais responsabilidade você assume, mais liberdade você conquista. Porque agora você não é mais vítima do acaso. Você se torna autor do destino. Você começa a escolher melhor, a agir com intenção, a pensar nas consequências antes de seguir os impulsos. Você se torna confiável, não só para os outros, mas para si mesmo. E isso te transforma, não em alguém perfeito, mas em alguém real. Alguém que não precisa controlar tudo, mas responde com força diante de tudo. Então pare e se pergunte: onde você está terceirizando sua vida? Onde você está esperando que algo mude, sem mudar sua postura? Porque o dia em que você assumir total responsabilidade é o dia em que você começa a acessar sua verdadeira força. Número 5. Disciplina como amor próprio. A maioria das pessoas associa disciplina com rigidez, com punição. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Disciplina não é castigo, é amor. É o amor por quem você está se tornando. É o amor que diz: eu me respeito demais para me sabotar. Eu acredito demais em mim para me trair de novo. Eu quero uma vida forte demais para viver fraco. Disciplina é o pai firme que vive dentro de você. Não o pai que grita, mas o que guia. A voz que diz: levanta, termina, faz o que você disse que faria, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque quando você quebra suas promessas para si mesmo, algo dentro de você se quebra também. Confiança, autorrespeito, clareza. Mas quando você cumpre o que prometeu, algo se fortalece. E isso constrói poder de verdade. Poder silencioso, estável. A disciplina não exige perfeição. Ela exige presença. Um compromisso diário com a versão mais forte de você, mesmo quando o mundo te oferece distrações. Ela te faz levantar mais cedo não por obrigação, mas por escolha. Treinar quando está cansado. Dizer não ao prazer momentâneo em nome da visão que você carrega. E aos poucos, isso muda tudo. Você começa a se respeitar de verdade, a não aceitar migalhas, a se afastar do que te enfraquece. Porque agora você não está vivendo em reação. Você está vivendo com direção. E aqui está o paradoxo mais poderoso. Disciplina, ao contrário do que dizem, não te prende. Ela te liberta, ela te dá energia, te dá paz, te dá autoridade sobre você mesmo. E homens que têm domínio sobre si, emoções, vícios, desejos, são homens que não podem ser controlados por ninguém. Você quer confiança real? Comece com disciplina. Não aquela motivada por medo, mas aquela movida por amor. Porque no fim, a disciplina é a forma mais madura de dizer: eu me importo com o meu futuro. Número 6. Relacionamentos com intenção. A maioria dos homens entra em relacionamentos por carência, não por clareza. Eles querem companhia, validação, sexo, distração, qualquer coisa que alivie o peso de estar só. Mas aqui está a verdade dura. Se você entra em um relacionamento para fugir de si mesmo, você sempre acaba perdido. Relacionamentos não devem ser refúgios do seu vazio. Devem ser extensões da sua plenitude.
Você não se conecta para ser salvo. Você se conecta porque já aprendeu a se sustentar. Homens inteiros não buscam mulheres para completá-los. Eles buscam parceiras para expandir. Eles não se sentem ameaçados pela força feminina. Eles a celebram porque já encontraram sua própria força. Relacionamentos com intenção começam com discernimento. Você não pergunta apenas, ela é bonita. Você pergunta, ela me inspira ou me drena? Posso ser verdadeiro ao lado dela ou estou sempre meditando? Ela respeita a minha jornada ou tenta me redirecionar? Eu quero crescer com ela ou apenas ser aceito por ela? Você começa a perceber que energia feminina verdadeira não é sobre aparência, é sobre presença. É sobre como você se sente consigo mesmo quando está ao lado dela, mais inteiro ou mais perdido. Relacionamentos intencionais não são perfeitos, mas são conscientes. Não há jogos, não há máscaras. A comunicação é clara, os limites são firmes e a liberdade é mútua. Ninguém tenta consertar o outro. Ambos estão ocupados se tornando. E talvez o mais importante, você percebe que nem toda conexão deve virar compromisso. Algumas pessoas são lições, não lares. E tudo bem deixar ir o que não serve, sem ódio, sem drama, apenas com gratidão pela clareza. Relacionamentos conscientes não distraem do seu propósito, eles o aprofundam. E quando você vive com intenção, você atrai com intenção. Você para de perseguir pessoas que não estão prontas, porque agora você está. Número 7. Sucesso com propósito. A maioria dos homens persegue sucesso da forma como outros disseram que deveriam. Mais dinheiro, mais status, mais coisas. Mas poucos param para perguntar: para quê? Para impressionar quem? Para provar o quê? Para preencher qual vazio? Esse é o problema com o sucesso sem propósito. Você escala a montanha e percebe que estava na montanha errada. Você ganha o jogo, mas percebe que estava jogando o jogo errado. Propósito não é o que você mostra no LinkedIn. É aquilo que faz sua alma se acender. Aquilo que você faria mesmo se ninguém estivesse assistindo. Aquilo que resiste ao tédio, ao medo, ao fracasso, porque é seu. Quando um homem encontra seu propósito, ele para de competir, porque agora ele está focado em criar. Ele não corre atrás de status. Ele constrói significado. Ele não precisa parecer bem-sucedido. Ele se sente íntegro. E aqui está a verdade. Propósito real geralmente começa no silêncio. Não nas comparações, nem nas redes sociais, mas naquela voz interna que sussurra. É por aqui. Às vezes propósito é grande, outras vezes é simples. Cuidar da sua família, servir a sua comunidade, ensinar, curar, escrever, proteger. Não importa o tamanho, importa o porquê. Sucesso com propósito não esgota, ele energiza. Você pode estar cansado, mas nunca vazio, porque agora o que você faz está alinhado com quem você é. E mais importante, você para de se medir por resultados imediatos. Você começa a medir pelo impacto, pela intenção, pela verdade. E quando isso acontece, algo muda. Você se torna imparável. Não porque nunca erra, mas porque agora sabe porque está tentando. Número 9. Liderança silenciosa. O mundo está cheio de vozes barulhentas. Gente opinando, criticando, querendo ser ouvida. Mas a verdadeira liderança não precisa gritar. Ela inspira em silêncio. Homens que lideram de verdade não precisam de palco. Eles têm clareza, integridade e uma bússola interna. Eles não pedem permissão para serem quem são. Eles apenas são. E isso move pessoas. A liderança silenciosa é construída com escolhas consistentes. Você mostra o caminho pelo exemplo, não por discursos. Você cuida do seu corpo, da sua palavra, do seu tempo. Você se responsabiliza, não culpa. Você enfrenta conversas difíceis, não foge. Você não manipula, você orienta. E quando as pessoas veem isso, elas te seguem, não por medo, mas por confiança. Esse tipo de homem não lidera para ser admirado. Ele lidera porque não pode viver de outra forma. Ele sabe que cada ação sua é uma semente, e ele planta com consciência. Número 10. Alinhamento e legado. No fim de tudo, não se trata de quantos seguidores você tem.
Não se trata de carros, status, mulheres ou curtidas. Se trata de quem você se tornou enquanto ninguém estava olhando. Homens que vivem em alinhamento não se medem pelo que têm, mas pelo que entregam ao mundo. Eles não estão correndo atrás de sucesso, estão construindo legado. E legado não é algo que você deixa, é algo que você vive todos os dias. É o impacto silencioso que você causa. É a paz que você carrega no olhar. É a forma como você faz as pessoas se sentirem. É a coragem de ter valores e de vivê-los com firmeza, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Alinhamento é saber que cada sim e cada não moldam sua jornada. É escolher o que é certo, mesmo quando dói. É entender que seu maior compromisso é com a verdade de quem você é. E quando você vive assim, algo raro acontece. Você para de procurar propósito e começa a ser propósito. Conclusão: este não é um chamado para a perfeição. É um chamado para a presença, clareza e integridade. Para construir não um personagem, mas um homem de verdade. Não aquele que grita mais alto, mas aquele que permanece firme enquanto todos correm. Se isso ressoou com você, não apenas leia e esqueça. Escolha. Escolha o silêncio como força. Escolha a solidão como refino. Escolha a clareza como guia. Porque no fim das contas, os homens que o mundo mais precisa não são os mais barulhentos, são os mais conscientes.